Olá, eu sou Fábio Paiva e ajudo as pessoas a dominarem os elementos fundamentais do alto desempenho. Eu formo Black Belt Simulation Based Lean Six Sigma. Agora você vai entender como pode fazer uma operação de manutenção de aeronaves alcançar o máximo em produtividade. Com esse terceiro vídeo da minha série de 10, nós vamos completar hoje a fase Define. Você sabia que a maioria das técnicas que nós vamos utilizar aqui para a manutenção de aeronaves também são aplicáveis em diversas situações de manufatura e logística? Então aproveite, fique atento e não perca os detalhes da minha explicação. Lembre que estamos diante de um curso avançado, porque é para você se diferenciar. Imagine uma operação de manutenção de aeronaves onde temos a disponibilidade de até 8 baias em área remota de um grande aeroporto. Sua equipe de manutenção conta com diversas especializações e você tem que lidar com 4 modelos de aeronave de grande porte, incluindo o Boeing 737 e 777, Airbus A330 e também A340. Adicionalmente, a título de exemplo, temos 4 tipos de manutenção baseadas principalmente em tempo de voo. Como cada tipo de manutenção é cuidadosamente planejada, tem tempos definidos para cada tarefa e também tem um esquema de chegada de aeronaves para que fique à disposição da sua manutenção. Você, coordenando uma equipe de engenheiros, de técnicos e programadores de manutenção e mantenedores altamente capacitados, tem todos os elementos necessários para o trabalho. Será que tem mesmo? Você já viu isso? Será que o nosso gestor tem realmente todos os elementos à sua disposição? Veja que ele tem planilhas, tem equipe de planejamento, tem software de planejamento como Project ou Primavera. O que me diz disso? Se você realmente deseja desenvolver sistemas de alto desempenho, é preciso dominar o espaço, o tempo e a lógica também. Vamos considerar no exemplo do aeroporto as distâncias percorridas pelas aeronaves e pelas equipes de manutenção, a sequência dos eventos e a influência entre cada um desses eventos. Para melhor acompanhar essa nossa videoaula, você vai precisar da sua planilha do CIPOC e do simulador Witness que eu disponibilizei nas 2 aulas anteriores. Adicionalmente, solicite também a sua planilha de planejamento da manutenção. Vamos partir do roteiro básico do método DMAIC-S que eu apresento aqui. Como eu falei no último vídeo, temos 5 fases: definição, medição, análise, implantação e controle. Cada uma das fases foi desenvolvida para incorporar os conceitos que vão permitir a você o domínio completo dos elementos fundamentais do alto desempenho. Nosso objetivo agora é desenvolver as métricas do processo, levando em consideração os tipos de produtos. Para isso, vamos utilizar o diagrama da base métrica para os 3 elementos. A base para criar um sistema de métricas que considere esses elementos deve utilizar a equação fundamental de 6 sigmas relacionadas ao processo e todos os seus componentes. Entenda que é preciso incorporar o conceito que eu chamei de a tripla dimensão métrica, ou seja, métricas de eficácia junto com métricas de eficiência e também métricas dinâmicas para a otimização contínua de processos. Aqui podemos identificar a representação da equação 6 sigmas que relaciona as saídas do processo com suas entradas. No caso das entradas do processo, dependendo do objetivo dos projetos de alto desempenho, a atenção maior fica mesmo por conta da programação e necessidade de matéria-prima. Sobre informações, imagine em nosso aeroporto que você vai precisar informar a sequência das tarefas para cada tipo de manutenção, dependendo do tipo de aeronave. Uma métrica de eficácia, por exemplo, poderia ser a quantia de tarefas no prazo, que depende inclusive da quantia de mantenedores. Veja que na parte de recursos, em nosso exemplo, a questão de habilidades vai ser usada em conjunto com conhecimento, ao se identificar o tipo de mantenedor que pode realizar cada tarefa.
Perceba que o primeiro dos 3 elementos, o espaço, é aqui considerado em ambiente, onde a simulação inclui as distâncias e o próprio simulador se encarrega das interações, o que possibilita a análise de gargalos e filas. De particular interesse em alguns processos, as máquinas e equipamentos de transporte também são base para o projeto. Imagine uma linha de montagem para 56 ou 78 jobs por hora. Você vai querer medir as diferenças de utilização dos recursos, não é mesmo? Considere o meu curso presencial. Com mais tempo, você vai praticar no detalhe as técnicas que meus alunos e clientes usam inclusive em multinacionais da Alemanha, do Japão e da Itália. Para completar, um caso à parte frequentemente subestimado em análises tradicionais é o efeito dinâmico da definição dos controles internos e externos do processo. É o caso da velocidade permitida de manobras de aeronaves no aeroporto ou mesmo de rebocadores dentro da fábrica. Finalmente, diversas métricas podem ser aplicadas às saídas do processo, notadamente indicadores críticos para a qualidade do produto ou serviço e, principalmente, relativos a quantidades de entrega e prazos. Vamos começar pelas entradas. Enquanto eu vou falando, observe o modelo esquemático em 2D aí na sua tela. Só para lembrar, pessoal, hoje eu expliquei o modelo do aeroporto, você viu algumas imagens em 3D e também entendeu que na fase Define é preciso definir as métricas e as famílias de produtos. Agora eu faço uma pergunta. O que você acha que deve ser considerado como entrada do processo? Isso não precisa e nem pode ser complicado. Se usar planilhas de Excel é melhor ainda porque a maioria das pessoas conhece. Para começar, vamos criar uma tabela para cadastro de ativos, que é por onde introduzimos as informações da nossa frota de aeronaves no modelo. Veja que para cada aeronave é informado o modelo, a empresa e também o prefixo. Essa mesma técnica pode ser usada para cadastrar, por exemplo, a frota de rebocadores de uma fábrica ou caminhões em um outro modelo logístico. Na mesma planilha, informamos ao modelo quais são os tipos de aeronaves que devem ser disponibilizados. Agora é a vez dos controles. Lembra que quando eu falei dos controles internos tinha lá padrões e procedimentos? Pois é, veja na tabela do A330 TAM que está aí na tela como pode ser simples você informar a sequência das atividades da manutenção da aeronave. É claro que aqui é só um exemplo, mas a lógica é essa mesma. Depois que você montou seu modelo, o programador só tem que sequenciar as tarefas direto na planilha. Nesse caso aí, da tarefa 1 até a tarefa 5, a gente tem como predecessor apenas a tarefa de número anterior. Para fazer a tarefa 6, entretanto, não precisa da tarefa 5, precisa da 2 e da 4. Dessa forma, a 5 e a 6 podem ser feitas em paralelo. Observe as tarefas 5 e 6 em paralelo no Gantt do A330 TAM. Depois a gente volta um pouquinho mais nesse Gantt. É bastante conveniente fazer um monitoramento do que está sendo feito em cada baia de manutenção no tempo da simulação. Para isso, é preciso programar os indicadores. Com o 2D fica mais organizado. É possível reconhecer qual é o tipo de manutenção que está sendo feita, qual a aeronave que está parada lá, qual o número da tarefa que a equipe está trabalhando e também quantas tarefas já foram completadas. Um problema fundamental dos recursos é normalmente o dimensionamento e é precisamente esse o caso dessa aula. Está em suas mãos agora definir com quantos mantenedores de cada tipo você vai trabalhar. Isso só pode ser feito com essa tecnologia, lembrando que estamos ainda na fase de definição e não é conveniente tomar decisões nesse momento. Não é só sobre simulação que estamos falando também. É preciso mais adiante incorporar os conceitos de valor agregado aos processos. Vamos com cuidado. De qualquer forma, veja aqui nesse painel as taxas de utilização. Na linha superior, temos a utilização do recurso durante o tempo do turno em que ele está alocado. É o número que faz mais sentido inicialmente. Logo embaixo, podemos ver a utilização durante as 24 horas do dia. Veja desde o recurso LB01 até o LB12, por exemplo. Veja que assim tem como acompanhar no modelo em 2D os indicadores e a alocação dos funcionários no turno. Qual tipo de funcionário tem mais utilização e qual está sobrando mais? Tem margem para economizar? Você vai decidir. Métricas de saída do processo são normalmente ligadas ao cliente. Para otimização contínua, a palavra-chave é nível de serviço. Nossa dica de alto desempenho de hoje é a definição de diagramas com intervalo de confiança para a saída da aeronave, por tipo de aeronave e também por tipo de serviço.
Veja como esses diagramas vão sendo preenchidos e modificados conforme os dias vão passando. Isso é crucial para a análise que vai ser feita posteriormente. Vamos lembrar ainda que a otimização é feita com algoritmo matemático. Só mais uma coisa, pessoal. Aeronaves atrasam normalmente para chegar na manutenção e você precisa considerar isso em seu modelo. Primeiro, eu peço para você incrementar o nosso layout da aula 2 para um modelo com mais 3 equipamentos, sendo que um deles é um robô que você encontra aí embaixo na ala Designer Elements More Machines. Basta você escolher o elemento que deseja trabalhar e puxar com o mouse para a área de trabalho. Posicione e alinhe os componentes conforme você está vendo aí no vídeo. A título de exemplo, vamos incluir os caminhos para o operador levar o produto semi-acabado entre um equipamento e outro, só para a gente poder aplicar os conceitos principais da aula, supondo-se que esse transporte é feito dessa forma. No simulador, você precisa acessar a aba Transporte e puxar o elemento Path, posicionando no local adequado, ou seja, entre as estações. Os operadores andarão sobre esses caminhos que possibilitam a gente inserir velocidades e também distâncias de caminhadas. Agora é a vez dos operadores. Acrescente mais 3 operadores, Labor 2, Labor 3, Labor 4, puxando sempre da aba Basic dentro do Designer Elements. Entre na aba More Labor e escolha também mais um de cor verde, que vai facilitar essa distinção. Renomeie ele como Labor 005. Com o modelo montado, eu peço para você refazer as regras de entrada e saída do material entre cada uma das máquinas. A nova regra é que as peças saem da máquina 1 e vão até a máquina 4, sempre com a posterior puxando da anterior. Já a máquina 4 empurra para o buffer 002. A máquina 5 puxa desse buffer 002 e envia para o cliente, de modo que basta ajustar nas regras de output. Veja que os tempos de ciclo da máquina 1 e 2 são iguais a cycle time. Já na máquina 3, a gente coloca cycle time vezes 1,1, ou seja, mais 10%. Na máquina 4, cycle time vezes 1,05, ou seja, mais 5%. E o tempo de ciclo do robô, a gente coloca só 5. O buffer 002 tem a propriedade de deixar o material aguardando por 90 minutos para tratamento térmico. Com as máquinas programadas, vamos entender como devem trabalhar os operadores. A máquina 1 precisa do operador 1, a máquina 2 do operador 2, máquina 3, operador 3. Já a máquina 4 e 5 vão operar com o operador 4. Faça essa programação, você já sabe isso da nossa segunda aula. Em relação ao abastecimento, programe o Labor 005 para fazer esse trabalho e só o 005. Basta entrar no local onde se puxa ou empurra o material e acrescentar with Labor 005 using path, o que significa com o Labor 005 usando o caminho. Adicionalmente, é preciso programar os caminhos. Veja que para isso, basta mostrar qual é o ponto de entrada e saída de cada trecho. Veja no vídeo como eu mostrei e não esqueça de que no nosso caso, o ponto de acesso dos operadores ao caminho é o início do Path 001, ou seja, o caminho 001. No caso, você deve programar o trecho que vai da máquina 1 até a máquina 2, depois o segundo trecho, que vai da máquina 2 até a máquina 3, e finalmente o último trecho que a gente colocou aí na simulação, que vai da máquina 3 até a máquina 4. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha aproveitado os ensinamentos e agora já esteja pronto para participar de grupos de melhoria de alto nível. Isso dentro da sua empresa e também a ponto de adicionar essa experiência em seu currículo. Aproveite, não perca a oportunidade. Eu lembro que caso você opte pela certificação, eu mesmo vou validar seu certificado junto com nossos parceiros internacionais. Gostaria de lembrar ainda que 4 entre as 5 maiores fábricas de pneus do mundo usam o simulador Witness. Na área de aviação, nosso foco é de hoje, a Airbus, Boeing, Air France, entre diversas outras empresas também usam essa tecnologia e, portanto, mantêm profissionais com esse conhecimento. Agora você já é capaz de desenvolver seus primeiros modelos. É possível ter os processos definidos, o primeiro passo para a otimização contínua. Com a fase Define pronta, eu aguardo seu trabalho para avaliação e certificação. Lembrando que é grátis. Eu quero ver você em um outro patamar, dominando os elementos.